Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês, assim como está conosco aqui também. É uma alegria muito grande para nós gravar mais um vídeo falando um pouquinho do muito que Deus tem entregue para nós. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra muito rica, algo de Deus para nossa vida, que pode causar um impacto muito grande se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, trazendo à sua memória aquilo que precisa ser mudado, reconstruído, edificado. Então, eu vou estar orando, a Silvana vai fazer uma palavra de abertura para que a gente possa dar início a esse encontro. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, pelas ferramentas que o Senhor tem apresentado para nós, Deus. Que a Tua palavra chegue em lugares, Senhor, que a gente não consegue imaginar, Senhor, porque assim Tu és, Tu fazes sempre o melhor, o extraordinário é contigo, Senhor. Somos apenas vasos em Tuas mãos, Deus. Usa agora a tua serva Silvana, Senhor. Eu sei que tu já colocasse a palavra no coração dela, Senhor. Capacita ela para traduzir tudo aquilo que provém do teu coração para as nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, no nome precioso de Jesus. Amém. Olá, meninas. Que saudades, né? Mas eu creio que tudo isso vai passar e a gente vai estar bem pertinho uma da outra. Por enquanto é assim que a gente mata saudades, né? Mandando vídeo, conversando. E eu venho trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é Romanos 8:35. Deixa eu pegar a Bíblia, vamos pro versículo. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. O sofrimento. O sofrimento, ele gera angústia, incerteza, porque vivemos em um mundo e num momento de muitas incertezas. Hoje, muitas coisas trazem sofrimento. As dificuldades, por perda de emprego, fechamento do seu negócio, falta de saúde. A perseguição pode ser no seu trabalho, na sua casa. A fome. Pode em muitos lares em algum momento faltar o alimento, mas eu creio que com toda a fidelidade de Deus não vai faltar. O Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Pobreza. O medo de perder o seu conforto devido a toda a situação econômica, em tudo que nós estamos passando, gera medo, gera pobreza. O perigo ou a morte, o perigo das coisas deste mundo, a morte até espiritual, né, meninas, nesse caso. Jamais tudo isso que cita lá em Romanos 8:35, que pode nos separar do amor de Deus. Jamais algum desses itens deve nos separar do amor de Deus. Porque o verdadeiro cristão é nesse momento, no momento da dificuldade, no momento da perseguição, da fome, do sofrimento, de tribulação, é nesse momento que você se aproxima mais de Deus. É nesse momento, quando você acha que está fraco, aí é que você é forte. Nenhum item do que foi citado pode separar do amor do Senhor. Eu quero citar um exemplo que consta lá em Romanos de Paulo, quando eles estavam na cadeia. Paulo e Silas. Era um momento de sofrimento. E o que eles faziam? Eles louvavam. É um momento de você se ajoelhar, de você buscar o Senhor e louvar. Louve. Louve com todo o seu coração. Olhe para Cristo e renda-se nele. Esse é o momento que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Por quê? Porque passando por tudo isso que estamos passando nesse momento, estamos com Cristo, somos mais que vencedoras. O que ou quem tem separado você de Jesus?
Amadas, não permita que nada nem ninguém separe você de Jesus. Problemas, dificuldades, todas nós temos. Não desista de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Não abandone a fé. Tenha uma vida de oração na presença do Senhor, por mais difícil, por mais impossível que você pense, mas Ele está vendo. Ore com todo o teu coração, busque direção no Senhor, porque nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Eu vou repetir, nem ninguém, nem sofrimentos, nem dificuldades, nem a perseguição, fome, pobreza, perigo ou a morte. Amém? Eu vou orar agora com as irmãs, para depois estar passando a palavra para a Geisa, né, que é a continuação do que o Senhor colocou no coração dela. Senhor Deus, Pai amado, não permita que as lutas e as provações enfraqueçam a nossa fé. Nós tomamos posse da Tua palavra, que afirma que somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Eu oro por todas as mulheres, todas as famílias aqui representadas, por todas as pessoas que estão sofrendo ou que a crise que elas estão enfrentando se torne uma oportunidade de crescimento, de intimidade, na comunhão com o Senhor. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com todas as situações da nossa vida. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, essa nossa introdução, ela foi muito relevante para a palavra de continuidade que o Senhor nos deu e que seria a palavra do nosso encontro presencial do Ministério de Mulheres, que fala sobre identidade. O nosso tema do convite era Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que eu sou feita filha de Deus através da morte de cruz de Jesus Cristo. Essa identidade de filha me liberta de qualquer título, de qualquer julgamento que tenham a meu respeito. Porque eu não posso ser o que as pessoas querem que eu seja e atender às expectativas de todo mundo. Eu preciso cumprir, sim, o plano perfeito de Deus para minha vida e você para sua vida, dentro da vontade do Pai. Fazendo a vontade de Deus, fatalmente estaremos beneficiando outras pessoas, porque o plano dele não é só para mim, não é só para Silvana, atinge todo mundo. No reino de Deus, o primeiro lugar é sempre do próximo. Então, nossos dons e talentos, as coisas que Deus já depositou dentro de nós quando nos criou, quando ainda estávamos sendo formadas, elas são utilizadas para benefício do próximo. Só Deus é capaz de sondar o nosso coração e saber se ali existe quebrantamento, arrependimento e vontade de obedecer. As pessoas podem olhar as coisas que você já fez, podem olhar as coisas que eu já fiz, mas nenhuma delas é capaz de saber o que existe dentro do meu coração. O que me motivou a fazer? O que te motivou a fazer? E se você já se arrependeu, já pediu perdão, joga fora esse fardo. O Senhor vem hoje dizer que você tem uma identidade de filha amada. E para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 12. Eu vou estar lendo para vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus
não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém. Amém, graças a Deus. Então nós vamos trabalhar 3 pontos a partir dessa leitura que o Senhor entregou para nós falarmos sobre identidade. O primeiro ponto é: a identidade de Cristo diz que nós temos o Espírito Santo. No versículo 14 ele diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós ouvimos muitas vozes nesse mundo, na nossa família, no nosso trabalho, dentro de nós mesmos, nós falando para nós mesmos, e talvez algumas de nós tenham ouvido a voz errada. Porque a voz do medo, a voz do engano, a voz da acusação não é a voz do Espírito Santo de Deus. Mas existe uma voz que quando fala aos nossos corações, ela é doce. Ela nos corrige porque você sabe que está errada, mas não tem um dedo apontando para você. E te dá a chance de mudar e recomeçar. Essa voz, ela renova as nossas mentes para agirmos com sabedoria. Essa sabedoria, traduzida nas nossas atitudes, é a revelação do conhecimento da palavra de Deus, recebido através da leitura das Escrituras Sagradas. Ao obedecer essa voz do Espírito que fala em todas nós que reconhecemos Jesus como Salvador, ela gera frutos saudáveis. Esses frutos que no começo a gente relatou que atinge outras pessoas. No reino de Deus, o próximo sempre está na nossa frente, na lista das prioridades. Precisamos ser filhas, orientadas pelo Espírito Santo e nos apropriar dessa verdade. Quantas de nós já não ouviu assim: você não vai dar em nada, você não é nada, você não vale nada, não era para você ter vindo para esse mundo, não era para você estar aqui, você não foi planejada, não era o meu sonho. Essa voz é a voz do medo de alguém, é a voz do engano do inimigo falando para você. É a voz errada, porque a Bíblia diz que se eu sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não vim por acaso. Rejeita qualquer tipo de voz errada e assume a sua posição de filha perante as situações. E diga para você mesma: eu tenho valor em Cristo Jesus, eu tenho um propósito nesse mundo, eu vim fazer a diferença para alguém, eu vim cumprir um plano perfeito. Essa voz da rejeição não é a voz de Deus para mim. Isso é uma pedra de tropeço para que o plano perfeito de Deus não seja cumprido na minha vida. Quando você faz isso, e não é fácil fazer isso, mas quando fazemos isso, a gente começa a assumir a identidade de filha, rejeitando todo o mal que lançaram sobre a nossa vida, que não foi o nosso pai que nos criou, quem lançou. Então nós temos prioridade por aceitar aquilo que Deus entregou, não os outros. Os outros podem ter tido um momento de fraqueza, um momento de tristeza, várias coisas podem ter motivado essa voz, e às vezes a voz pode ser você mesma se achando incapaz.
Mas rejeita agora isso, porque a Bíblia diz que a identidade de Cristo diz que nós temos o Espírito Santo e nós podemos nele fazer muitas coisas boas para nós e para o próximo. O segundo ponto é, a identidade de Cristo diz que sou corajosa. Está lá no versículo 15 e 16. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus não tem essa característica do medo ou covardia. E quantas vezes a gente sente medo? Para gravar esse vídeo aqui, a gente sentiu medo. Tampouco a gente faz cumprir o querer de Deus por obrigação ou por medo de algum castigo. A gente cumpre a vontade de Deus porque Ele é o nosso Pai. A gente cumpre a vontade de Deus por amor. O amor de Deus lança fora todo medo. Então a gente veio aqui gravar esse vídeo e teve um receio de gravar, porque não é o nosso hábito fazer isso. Mas o amor que nós temos pela obra que o Senhor depositou no nosso coração, a transformação de vida que a gente teve, a experiência que o Senhor nos propõe quando a gente busca Ele, é muito maior do que qualquer medo ou covardia. Porque o amor que o Senhor depositou no nosso coração lançou fora esse medo. O nosso Pai é um Pai de amor. Quando nós estamos na posição correta, fazendo aquilo para o qual fomos criadas, não se torna um peso. As ferramentas para o ide pelo mundo pregar o evangelho, ide lá na sua empresa e pregue o evangelho, ide pela sua família e pregue o evangelho, Ele já colocou dentro de nós, as ferramentas já estão dentro de nós, elas vão sendo aperfeiçoadas na nossa caminhada com Cristo. Deus vai aprimorando aquilo que a gente tem, o conhecimento, onde a gente pode chegar, onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Buscando em Deus, Ele vai abrindo esse caminho até a gente chegar aqui e falar com vocês. Nós aperfeiçoamos na caminhada. Eu lembrei quando o Senhor estava falando comigo sobre esse ponto aqui, da história de Davi. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele tinha a armadura correta, ou seja, nenhuma vista com os nossos olhos humanos. Tanto é que o rei Saul quis encher ele de uma parafernália toda que ele nem ia conseguir andar, quem dirá enfrentar um gigante. Então, a gente não pode aceitar as coisas que queiram colocar sobre a vida da gente. Onde nós vamos buscar isso? Em Deus. Qual é a armadura que o Senhor me deu? O que o Senhor colocou dentro de mim antes de eu nascer para que eu usasse nessa batalha? Porque nós vivemos numa batalha e nós precisamos saber usar o nosso equipamento genuíno, não aquele que compraram, não aquele que colocaram em nós, não aquilo que eu ouvi falar a meu respeito, aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Isso é uma lição maravilhosa para nós, que passamos a vida inteira ouvindo a voz errada. Então, a identidade de Cristo diz, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar. A identidade de Cristo diz que nós temos coragem para enfrentar essa batalha. E o terceiro ponto da identidade de Cristo diz que nós temos uma obrigação. Nós temos uma obrigação. Está lá no versículo 12 e 13. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. O Senhor sabe das nossas limitações. Por isso, Ele mandou o seu Filho morrer no nosso lugar. Em Cristo nós não temos condenação, porque somos justificados por Ele. Porém, também não temos o direito de sair por aí vivendo como
um habitante eterno dessa terra. Não, nós estamos nessa terra buscando as coisas espirituais, vivendo no sobrenatural de Deus. Uma falha que a gente teve não determina quem somos, porque estamos sendo dia a dia aperfeiçoados. Quem somos? Porque não determina quem somos, porque estamos sendo, a cada dia aperfeiçoados, no desejo de ser melhores criaturas. Porém, para que possamos ter a direção do Espírito Santo, precisamos procurar as coisas espirituais. Se você está com sede, você toma um copo de água. Se você está precisando tomar uma decisão muito importante na sua vida, se você está precisando mudar de vida, se você precisa de uma revolução dentro da sua casa, o que você vai buscar? Qual armadura você vai usar? Do que você vai se revestir? Onde você vai mergulhar? O que vai jorrar de dentro do teu coração? O que você tem para dar? O apóstolo Paulo orienta que é dever do cristão morrer para as coisas humanas, como diz ali no versículo, e buscar as coisas espirituais. Por que a gente tem tanto medo de buscar as coisas espirituais? Porque a gente pensa muito na nossa natureza humana e a gente pensa no merecimento. Como a gente é muito falho, no nosso entendimento, o Senhor não vai falar conosco, porque não somos merecedores. E isso afasta a nossa intimidade de Deus, que na verdade Ele quer falar. O problema é que o nosso olhar espiritual não está pronto para ouvir. Porque o ouvir requer tempo, uma intimidade. O ouvir requer renúncia, deixar algumas coisas que a gente tem feito que não são espirituais e tem nos matado espiritualmente, para poder receber esse conselho do Senhor, para poder buscá-lo em oração. A gente precisa começar a orar. A identidade de Cristo diz que eu tenho o Espírito Santo. A identidade de Cristo diz que eu sou corajosa. E a identidade de Cristo diz que eu tenho a obrigação de ser melhor a cada dia. A obrigação de buscar as coisas espirituais. E para concluir, a identidade de Cristo diz que somos sim mulheres de fé. Lá no versículo 17, relata o seguinte: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também nos tomaremos parte na sua glória. Alguém aqui já viu o lugar para onde nós vamos? O lugar eterno? Ninguém viu, mas a gente espera pela fé. O esperar, a fé, ela quer dizer espera por algo que ainda não se viu, mas a gente crê. Então, o Espírito Santo de Deus diz que nós esperamos porque temos fé. Só espera, só tem fé quem tem o Espírito Santo de Deus, porque não é possível esperar por algo que não se vê e não se conhece. Nós receberemos algo que ainda não vimos. A fé não nos guia pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Você precisa crer que pode mudar de vida, que através da sua vida, a sua casa pode ser transformada, que não há impossível para Deus e algo extraordinário pode acontecer. Não creia quando disserem para você que você é mandona. Você pode mudar. Não creia quando disserem para você é mentirosa, porque um dia você contou uma mentira. Você é nova criatura, pode sim mudar. Não creia quando disserem que você não tem utilidade para nada, porque Deus te criou com uma utilidade sim. Não creia quando te disserem que você não é tão bonita assim, porque Deus te deu a beleza. Não creia quando te disserem nada negativo a seu respeito, porque ainda que você tenha errado,
com Cristo, tudo pode ser mudado e renovado. Quando a gente aceita de verdade o Senhor, a gente segue Ele, a gente é discípulo dEle. E dia a dia Ele vai nos acrescentando com a palavra, dia a dia Ele vai nos aperfeiçoando, dia a dia a gente vai deixando as coisas da carne e vivendo nas coisas espirituais. Como a palavra diz, isso não é do dia para a noite, é um processo e cada dia a gente vai aprendendo mais, absorvendo mais, incluindo coisas na nossa vida que antes não eram verdades e hoje são. E o Senhor nos ensina tudo isso com muito amor, muita mansidão, muita paz. Quando alguém chegar diante de você agressivamente para lhe ensinar algo, isso não é de Deus. Porque a voz do Senhor é doce. Então busca no Senhor qual é o seu propósito. O que falta para completar a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que dessa lista você ainda precisa buscar? Você ainda precisa assumir, porque muitas vezes você já tem e não assumiu o que tem. Então são 4 pontos para a gente refletir. A fé, a obrigação de deixar as coisas para trás e viver no novo, a coragem e o Espírito Santo de Deus. Buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus em qualquer situação que vier na sua frente. Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para nós. Vamos meditar nela, vamos procurar ler novamente o texto, para que fique realmente, passe pelo nosso entendimento e fique gravado no nosso coração, para que gere frutos. Grandes coisas podem acontecer dentro da tua casa, na tua família. A começar em mim, quebra os corações. Então nós temos muito potencial em Deus, não nos olhos humanos. Em Deus nós temos muito potencial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Nos orienta, nos ensina, Senhor, guarda no nosso coração para que não pequemos mais contra Ti, Senhor, para que caminhemos, Senhor, na vontade do Teu Espírito Santo, que é perfeito, Senhor, que Ele tem, Senhor, o discernimento do que nós devemos escolher, Senhor, qual caminho a seguir, Deus. Usa as nossas vidas dentro dos nossos lares, Senhor, que as pessoas notem a diferença nas nossas escolhas, Pai, que a Tua vida, Senhor, seja exaltada na nossa vida, Pai. Muda a nossa história, o nosso caminho, Senhor, endireita as nossas veredas, Deus, para que tenhamos, Senhor, prosperidade nas nossas ações, Senhor, que o Senhor esteja conosco onde quer que a gente vá, Pai, e ministre nas nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo que tens feito e que ainda vai fazer. Amém. Amém. Obrigada, queridas. Até o próximo encontro. Beijo.